Olá, Mariana, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá a todos, boa tarde. Obrigada pelo convite. Uma alegria imensa Imagina. falar sobre esse tema com quem conhece tanto do Tribunal do Júri. Então, eu me sinto honrada com esse convite. Eu acho que vai ser muito bom falar sobre isso. Sabe, o Tribunal do Júri é a minha grande paixão, né? Embora por ocasiões da profissão, rotina da profissão, a gente faz cada vez menos júri, né? Acaba se afastando um pouco, mas eu ainda dedico uma boa parte da minha atividade no júri, até mesmo em alguns casos pro bono de júri, num grupo de defensores públicos que existe em Campinas. A gente tem feito lá um trabalho para formação de novos defensores e tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim. Está sendo muito bacana isso. Então, eu não quero me afastar do júri de forma alguma, ainda que na rotina do dia a dia da advocacia a gente acaba se afastando um pouquinho por peculiaridades do próprio Instituto do Júri, né? Como a Defensoria Pública absorve uma grande parcela desses processos, é ali que a gente encontra uma forma de colaborar também nesse processo. Mas antes de mais nada, eu queria primeiro agradecer a sua participação, Mariana, te apresentar, já que a gente chamou pelo meu Instagram aqui, pode ser que algumas pessoas não a conheçam, né? A Mariana é advogada, criminalista em Brasília, tem já uma experiência boa na advocacia, mas ela também tem uma experiência boa do próprio Supremo Tribunal Federal. Você foi assessora do ministro Marco Aurélio por alguns anos, né, Mariana? Isso, eu passei 3 anos e meio lá na assessoria do ministro Marco Aurélio. E, inclusive, sobre esse tema, eu tive a oportunidade de me deparar com alguns casos e de, acho que até ajudar o ministro a formar o convencimento dele sobre isso, né? Sobre essa questão da absolvição por clemência e da possibilidade ou não da interposição de recursos pelo Ministério Público. Então, é uma experiência muito boa a assessoria, lá no ministro Marco Aurélio, especialmente, né? Porque ele é Pois garantido, é. a gente é mais fácil que trabalhar com ele. Eu E imagino quão rico deve ser compartilhar conhecimento com ele, porque, sem dúvida nenhuma, é um dos ministros mais ativos do tribunal. E eu já tive várias situações de tanto ele na posição de relator ou como apenas um julgador de algum processo lá, seja extraordinário, seja habeas corpus, principalmente. É muito patente, é latente, aliás, essa visão dele anos-luz à frente de outras posições do Supremo Tribunal Federal. E eu não me esqueço de um habeas corpus que eu sustentei na turma, e ele não era o relator era o ministro Dias Toffoli na época. E ele conseguiu enxergar, e ele foi de uma rapidez, de uma velocidade nas informações, que enquanto eu sustentava, a assessoria dele fez algumas buscas a pedido dele, e quando chegou a vez dele se manifestar, ele falou: olha, gente, eu confirmei como assessoria, essa informação é correta, essa é correta, essa é correta. Nós precisamos avançar nisso. E o Toffoli ficou assim meio que constrangido. Falou: olha, não dá para avançar por isso. Ele falou: não, mas eu confirmei. E ele, conhecido como de voto vencido, né? Ele acabou, naquele caso, ficando vencido também. Mas foi interessante porque houve uma concessão parcial da ordem naquele caso, determinando um novo julgamento pelo STJ. E no STJ, com base na posição firmada por ele, no voto dele ali na turma, foi o que deu o subsídio necessário para que eu conseguisse no STJ a ordem pleiteada. Então, eu tenho essa experiência com o ministro Marco Aurélio, que para mim foi marcante realmente na minha carreira. E imagino que você, trabalhando ali com ele no dia a dia, deve ter tido assim coleções de experiências infindáveis, né, Mariana? eu acho que nesse caso aí você deu muito trabalho para a assessoria ali em cima da hora, correr e buscar as informações. Sempre as sessões de julgamento são bem intensas. Então, com certeza você está devendo aí um chopp, rodada de chopp Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas, do carro bom, da sessão. além disso tudo, você tem tido um trabalho no IDP, né? Também é muito importante. O Bruno Martinelli, que é o defensor público-chefe aqui da Defensoria Pública de Campinas, já fez aqui
um comentário aqui te parabenizando pelo trabalho lá no IDP, nessas webinários que estão acontecendo pelo IDP. E foi lá que eu te conheci, né? É importante que a gente afirme aqui. Aliás, eu acho que nós chegamos a nos conhecer antes disso, por algumas coisas que eu li de publicações tuas, de pesquisas, inclusive na São Francisco. Mas eu posso, assim, por questão de verdade, né? Um compromisso com a verdade, de me assumir aqui que eu a conheci aqui, no webinário do IDP, e foi por conta disso que eu acabei te procurando, convidando, e você foi super gentil em aceitar o convite e tratar desse tema, de um artigo que você publicou no Conjura há pouco tempo, né? Eu fico muito feliz, obrigada aí pelo doutor Bruno, o defensor público Bruno geral. Martinelli. Bruno Martinelli. Doutor Bruno Martinelli, obrigada pela audiência lá nos nossos cursos do IDP. Estou sempre na companhia dos grandes amigos, Gustavo Mascarenhas, Vinícius Vasconcelos, Tiago Vieira, Rafael Ferreira, que são grandes estudiosos do direito. E a gente está sempre com essa ideia de criar uns cursos com os temas novos e diferentes para poder debater, principalmente agora nesse último de repercussão geral, algo que foi inédito, porque ninguém nunca debate os temas de repercussão geral. E como a gente, né, eu que sou ex-assessora e eles que são assessores ainda, sabem que esses debates, essa produção acadêmica específica sobre o tema ajuda muito no convencimento dos ministros. Até quando a gente, né, eu não mais, quando eles mandam as propostas, as minutas de votos, então ajuda muito levar o convencimento de cada ministro. Então, obrigada pela audiência seletíssima, assim, são professores, pessoal que no meu painel mesmo, o Nestor Santiago tem artigo citado pelo ministro Celso sobre esse tema, estava lá participando, então a gente fica muito feliz de ter essa audiência muito seleta, assim, de pessoas muito interessadas, que estão sempre produzindo nessa área, na área acadêmica. Que bom, que bom. Bom, mas já começando agora a entrar propriamente no tema que nós escolhemos aqui para falar hoje, Mariana, essa questão da absolvição por clemência, ela vem gerando debate desde a alteração do Código de Processo Penal, quando nós tivemos alteração substancial no Tribunal do Júri como um todo, né? Especialmente na questão da aquisitação, que antes, e eu que sou um pouquinho mais velho, nesses 30 anos de advocacia, eu posso dizer que o nosso sofrimento de advocacia, eu acho que do Ministério Público também, mas da advocacia em especial, como aqueles desdobramentos infindáveis de quesitos que existia antes da reforma de 2008, realmente era algo assim, um tormento na vida do profissional de plenário, né? Com a alteração, que não chegou a ser aquela alteração almejada, aquilo que tanto foi debatido na academia, aquilo que tanto se procurou fazer, ela pelo menos contemplou aí um pouco do anseio dos que militam no Tribunal do Júri. E eu acho que facilitou a vida de todo mundo, de quem está na defesa, de quem está na acusação e até mesmo do juiz. Porque até para o juiz era uma atividade muito difícil explicar todos aqueles desdobramentos. Vamos imaginar a legítima defesa, você desdobrar aquilo em 5 perguntas e qualquer uma daquelas perguntas divergentes derrubava toda uma tese defensiva. Eu imagino o número de réus que foram condenados por conta de uma divergência, nenhum dos requisitos da legítima defesa, muitas vezes pelo chamado erro de mão, né? Quando o jurado ele pega uma cédula sim, quando queria pegar a não, ele confunde na hora. Isso acontece, nós temos inúmeros exemplos na história do Tribunal do Júri brasileiro. Mas, enfim, veio a alteração e com a alteração a simplificação, e nessa simplificação, o terceiro quesito, que seria aquele assim que não deveria causar dúvida nenhuma, né? A pergunta é muito simples, o jurado absolve, né? Então, poxa, e tem uma cédula de sim ou não, seria muito simples isso. Mas daí começaram a surgir outras questões. E eu chamo a atenção para esse debate jurisprudencial dos tribunais, que sempre foi um debate desvantajoso para as defensorias públicas, para os advogados de uma forma geral. E nós começamos a ver uma luz no fim do túnel quando essa discussão ascendeu ao Supremo Tribunal Federal. Embora
não quero antecipar aqui a tua fala, mas eu não tenho assim, tanta esperança, não tenho uma perspectiva tão positiva. Embora eu acho que ainda há espaços para conversar, para tentar melhorar esse debate. Mas, enfim, o que esperar do Supremo Tribunal Federal? Qual é a sua experiência nas análises de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em cima desse assunto, Mariana? Então, já trazendo, né, como você tinha dito antes, a gente publicou um artigo. O Mário de Tício, que era defensor público do júri por muito tempo aí em São Paulo, e a minha amiga e parceira Sara Piancastelli, que escreve sempre comigo e trabalha também junto e me aguenta todo dia. A gente publicou um artigo trazendo justamente na Conjur, na semana passada, né, essa perspectiva das decisões do Supremo sobre esse tema. O placar atual é de 6-5, e eu ainda estou esperançosa de virar esse jogo, porque eu acho que o ministro... Então, nós temos do lado, né, derrotado, que é o ministro Marco Aurélio, Celso de Mello, Rosa Weber, Edson Fachin e Gilmar Mendes. O ministro Ricardo Lewandowski, ele tem um histórico, né, de abraçar as garantias, né, de privilegiar sempre as garantias constitucionais. Então, eu tenho uma esperança de virar esse placar e eu acho que depende muito da gente fazer barulho até lá, né? Se bem que, assim, tem a dificuldade da mudança da composição, que vai ocorrer já agora em novembro com o ministro Celso e depois em junho com o ministro Marco Aurélio. Mas, como é um tema muito caro ao ministro Celso, a gente também pode fazer algum tipo de pressão para ele pedir para o presidente pautar e a gente definir essa questão já logo, né? E também depois da publicação do artigo, a juíza que trabalha com o ministro Lewandowski, ela me mandou uma mensagem dizendo que gostou muito do artigo, me parabenizando. Aí eu falei, olha aí, então já pode convencer o chefe a mudar para o lado de cá. Então, eu ainda continuo esperançosa de que a gente possa assentar essa questão da impossibilidade de se recorrer das absolvições sumárias do júri. Só para ficar assim, bastante didático para quem está acompanhando, né? Porque tem o pessoal que está acompanhando a live aqui e depois eu deixo esse material gravado no IGTV, né? Para que pessoas que talvez não tenham a compreensão desse histórico, você poderia dizer assim, como é que essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal? O que está exatamente sendo discutido no Supremo Tribunal Federal nesse momento? Então, é um recurso extraordinário, eu não me recordo o número agora, mas é o tema 1087 da repercussão geral. Isso. Essa repercussão geral foi reconhecida pelo plenário virtual do Supremo, agora em maio de 2020, em 7 de maio, e é um recurso da relatoria do ministro Gilmar Mendes. É um caso lá na origem, né, que subiu como recurso extraordinário, de uma absolvição de uns rapazes que mataram por vingança. Era uma questão de algum familiar que foi morto e eles mataram uma outra pessoa, dentro dessa estrutura de vingança. E aí os jurados acharam por bem, ali no caso concreto, apesar de existir uma norma válida, né, tipificando o homicídio como, né, uma conduta típica culpável, eles acharam que naquele caso concreto a pessoa julgada, o réu, o acusado, não merecia, por questões, não sei se de piedade, de bondade, de clemência ou de qualquer coisa semelhante, não mereciam se submeter, né, a uma pena. E aí responderam sim ao quesito da materialidade, sim ao quesito da autoria e sim ao quesito genérico quando perguntado se os jurados absolvem o réu. Então, isso subiu, o tribunal reformou, determinou que fosse realizado um novo júri e chegou em recurso extraordinário no Supremo, que teve a repercussão geral reconhecida devidamente, porque existem diversas decisões de um lado e de outro, dadas por ministros e pelas turmas do STF. Então, como a matéria não está pacificada, é importante, foi válido e legítimo o reconhecimento da repercussão geral, para que se tenha uma análise aprofundada disso em sede de plenário físico, né, com os debates todos dos ministros, tentando um convencer o outro e ali trazendo os seus argumentos. É super interessante. E na realidade, existe, da mesma forma que existe todo esse movimento da advocacia, da defensoria pública, para
tentar convencer os ministros e virar esse jogo, né? Também nós temos que assentar que existe também um trabalho do Ministério Público, porque se julga o prejudicado nessa história, né? Que impediria basicamente os recursos do Ministério Público, as apelações do Ministério Público. Então, existe também todo um esforço do Ministério Público para que tenha uma compreensão diversa e que fixe a maioria pela compreensão de que não pode haver um impedimento de apelação quando votado o terceiro quesito. Então, esse trabalho também do Ministério Público é patente. Nós participamos, eu acho que há um mês, nós tivemos um seminário virtual aqui também, onde eu tive a oportunidade de debater com 2 promotores de justiça, e o principal ponto de insurgência deles foi nesta possibilidade, né, de se proibir o recurso do Ministério Público quando há absolvição nesse terceiro quesito, né? Então, eu gostei muito do teu artigo e eu acho que a parte final, em especial dele, vocês foram muito felizes, né? E talvez explicação mais didática seria impossível. A forma de redação do artigo tal qual o legislador escolheu não foi se o jurado absolve o réu por alguma razão levantada pela defesa, por alguma razão trabalhada. Não, a pergunta é, o jurado absolve o réu se nós tivermos a interpretação restritiva que o direito penal, porque não nesse caso específico o processo penal também nos orienta, né? Não caberia realmente interpretação. Olha, o jurado optou por absolver e, portanto, está absolvido. E quantos não são os casos onde o jurado acaba enxergando, acaba captando do plenário situações que nem a acusação e nem a defesa tiveram a capacidade de trabalhar em plenário e absorvem alguma informação, e essa informação, justamente pelas características do júri, de não se exigir fundamentação na decisão, né, acabam sendo traduzidas na absolvição pelo quesito genérico, que é um quesito obrigatório, inclusive. É isso que o ministro Celso vem dizendo lá desde 2013, e conforme a pesquisa de jurisprudência que a gente fez, foi a primeira decisão que a gente encontrou, no RHC 117076, que o ministro Celso monocraticamente proveu o recurso para anular o acordo do tribunal que mandava refazer um júri em razão da manifesta contrariedade à prova dos autos com a decisão, né, absolutória. Então, qual é a perspectiva do ministro, né? Principalmente do ministro Celso? Existem 3 artigos, né, 3 dispositivos constitucionais, princípios constitucionais, que regem o tribunal do júri: soberania dos vereditos, o sigilo das votações e a íntima convicção. Então, a partir do momento que os jurados fazem a escolha deles e eles estão garantidos pelo sigilo das votações, isso, né, tem como fundamento a necessidade de que os jurados não sejam submetidos a qualquer tipo de constrangimento. Então, a partir do momento que a gente não tem conhecimento de qual foi a tese aderida pelos jurados, né, por conta do sigilo das votações, e também em razão do júri ter como essência, né, e ter como função ser um tribunal democrático, um tribunal popular, um tribunal que deve se conectar com o entorno cultural do qual a gente faz parte, do qual o acusado, que está ali submetido a julgamento, faz parte. Então, esses 2 argumentos levam, né, assim, eu entendo quem pensa de maneira contrária. A gente fez lá o webinar no IDP, tinha um promotor do júri atuante, bem convicto, que também depois publicou um artigo na Conjur defendendo a posição dele. Eu acho isso muito válido. Sim. Mas a gente não sabe qual foi a tese que o jurado escolheu, aderiu. E também o jurado nem precisa aderir a nenhuma tese de defesa. Não precisa ser uma razão jurídica, né? Pode ser fundamentos extraprocessuais, metajurídicos. E aí,
por esse motivo, a gente não tem como, o tribunal não tem condição de dizer se o julgamento, se a decisão absolutória foi manifestamente contrária à prova dos autos. Porque o tribunal não tem como chegar a essa conclusão, porque ele não tem acesso aos fundamentos utilizados pelo jurado. Então, o ministro Marco Aurélio, ele, no julgamento lá da execução provisória da pena, ele dizia, gente, está escrito aqui no artigo 5º, só pode executar a pena após o trânsito em julgado da condenação. Mas, ainda assim, por um bom tempo, e a gente viu os estragos que isso causou, né? Foi um período muito difícil para o direito penal, para o nosso direito penal, mesmo estando escrito com todas as letras na Constituição. Então, vai ter sempre argumentos contrários, né? Vai ter sempre argumentos que são válidos também. Não acho que, por exemplo, o ministro Luiz Fux, ele fez um voto no HC 146, deixa eu ver, 146672, que é do ministro Marco Aurélio, eu anotei alguns números aqui para ir me pescando. Ele fez um voto muito interessante, muito bem fundamentado, no sentido de que, às vezes, o júri não é levado com a seriedade que se deveria, com apelações à subjetividade. E aí, o que a gente traz, principalmente, é um estudo da doutora Marcela Nardelli, que diz que deve haver o controle epistêmico dos elementos de informações que são levados para o júri, justamente para evitar essa subjetividade. Mas jamais retirar a autonomia, né, do tribunal, no sentido de chegar às suas próprias conclusões e de firmar o seu convencimento com base no entendimento de justiça concreta que eles consideram para o caso que se analisa. Perfeito. O Rogério Stocchiero, que é defensor público no Mato Grosso do Sul, que tem esse Instagram no plenário, ele fez aqui uma observação importante, né? Que a plenitude de defesa seria esvaziada se não houvesse... Peraí, tem que subir aqui. Se não houvesse possibilidade de manejo de teses metajurídicas. Né? E é verdade. Rodrigo Stocchiero. Toda vez eu troco o nome dele por um erro meu lá do passado. Rodrigo Stocchiero. Enfim, quando a gente trabalha... Desculpa, pode falar. É a essência do tribunal do júri. Se a gente acabar com essa autonomia, se a gente tiver que chegar em plenário e dizer, olha, vocês só podem absolver o acusado se tiver consonância com as teses de defesas aqui aventadas. Então, se a única tese for a negativa de autoria, vocês não podem reconhecer que há autoria e absolver clemência, e absolver no quesito genérico, né? Então, a gente acaba com o júri. É melhor extinguir... É difícil porque é aquela... Mas não duvido. Mas não dá ideia porque há quem agarra essa ideia com força total, viu? Não dá essa ideia, não. A gente tira toda a autonomia dos jurados e todo o fundamento, toda a razão de ser do júri. Por que a gente coloca um tribunal popular para julgar o crime mais grave, né? Para a gente é o bem jurídico, mais importante é a vida. Por que existe um tribunal popular para julgar o crime mais grave? Porque o crime mais grave é também o crime mais democrático. Quem nunca teve vontade de matar alguém que atire a primeira pedra? Então... Aí o Ministério Público vem com aquele argumento, mas a gente vive num contrato social e as pessoas têm que seguir as regras. Sim e não, a gente também... e para isso, não é dizer que não é impunidade, é a justiça concreta no caso que é analisado. Assim. Olha, Mariana, eu ouvia há muitos anos já do Márcio Tomás Bastos, que para mim foi um dos maiores advogados que o Brasil já teve, né? Ele falava, em todas as intervenções que ele fazia a respeito do júri, ele falava a seguinte frase: o tribunal do júri é um grande instrumento de captação e sensível de se fazer justiça. Ele repetiu isso por anos e anos e anos. E eu posso dizer que agora, quase com 30 anos de atividade no plenário do júri, eu acho que é o instrumento mais justo que temos no nosso sistema. E eu comentei isso também naquele mesmo evento que eu te falei com os promotores de justiça,
E eles próprios ficaram assustados com a minha fala, mas eu vou repetir aqui hoje. Eu tenho, sei lá, alguma coisa próximo de 500 plenários. Eu tinha uma época que a gente contava no escritório, depois parou, enfim. Mas eu acho que alguma coisa próximo de 500 plenários. Evidente que desses 500 plenários, por diversas vezes eu saí totalmente contrariado com o resultado da sessão. Não existe um advogado que tenha uma atuação longa no Tribunal do Júri que não tenha tido reverso. É aquele sujeito que ganhei todas, tal. Não, se você fizer 2 ou 3 júris, pode ser que você tenha ganho todas. Se você tem algumas centenas, não existe essa possibilidade, né? Mas eu falava lá que mesmo nessas vezes que eu tive reverso, que eu tive um resultado contrário àquilo que eu acreditava e àquilo que eu defendia, com o passar do tempo, às vezes até nem tanto tempo, mas alguns assim, com o passar de anos, reanalisando o caso e reanalisando a história e a sequência daquilo, eu tenho que admitir que o júri acertou e eu estava errado. O júri, ele foi preciso, ele enxergou o que eu não consegui enxergar. Por que eu digo isso? E não fazendo meia-culpa, nem pedindo desculpa. Não, a ideia não é essa. É para reafirmar essa posição do Márcio Tomás Bastos, de que o júri sim, ele é muito sensível, ele faz justiça. Até mesmo quando a gente sai, e eu já ouvi isso de promotor de justiça também, aliás, recentemente, de um promotor amigo, que a gente já fez diversos plenários de júri junto, e quando nós comentávamos de um caso em específico, que ele saiu contrariado do caso, ele, lembrando daquele caso, ele falou assim, olha, Paulo, se fosse hoje, eu não teria pedido a condenação daquele sujeito. Falei, bom, ainda bem que o júri não condenou, né? Mas, ou seja, o tempo ensina quem está na acusação, ensina quem está na defesa também, né? Então, o júri tem essa característica. E digo mais, eu acho que o júri, como eu falei aqui no início da nossa fala, o júri ele enxerga coisas que acusação e defesa às vezes não conseguem enxergar, seja no plenário, seja de algum detalhe do processo. E hoje, com o processo eletrônico, nós vivemos uma nova realidade também, né? Com o processo eletrônico, não tendo mais aquelas cópias na frente de cada jurado, quando se expõe alguma coisa, se expõe num telão, né? Pelo menos aqui em São Paulo a gente tem utilizado bastante telão, né? Em alguns estados tem utilizado um monitor, que eu sou totalmente contra. Eu acho que não deve utilizar um monitor para cada jurado. Deve colocar um telão para que todo mundo veja a mesma coisa, né? E querendo ver alguma outra página, basta pedir que o funcionário ali vai direcionar a página que alguém queira analisar. Mas com essa exposição do telão, às vezes detalhes, até mesmo de perícias, de uma foto da cena do crime, são observadas pelos jurados no primeiro olhar, enquanto promotor e advogados às vezes passaram meses, anos analisando o processo e não perceberam um determinado detalhe. Eu tive também uma experiência dessa natureza há poucos meses atrás. E quando o jurado levantou a mão para fazer uma indagação, já praticamente indo para a sala secreta, o juiz perguntou, alguém tem alguma dúvida? Tal, e o jurado levantou a mão. E quando o jurado levantou a mão e fez a pergunta, olha, e aquele detalhe tal da foto, o senhor pode voltar lá? O promotor olhou para a minha cara e eu olhei para a cara do promotor porque nós não tínhamos enxergado aquele detalhe. E por bobo que pudesse parecer, era um detalhe que, se observado a tempo, teria dado maiores argumentos, talvez tanto para a defesa quanto para a acusação. E foi observado por um jurado no plenário em poucos minutos que ele observou aquela foto. Então, não se pode perder de vista isso, que o Tribunal do Júri faz justiça e as justiças são incompreendidas. Por outro lado, todos os recursos direcionados contra os resultados do Tribunal do Júri, eu participei de uma pesquisa há muitos anos atrás aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu me lembro que o sucesso de recurso da defesa não atingia 2%. Era um sucesso muito baixo, enquanto o sucesso da acusação beirava os 60%. Ou seja, a visão do tribunal, e aqui em São Paulo nós temos um tribunal muito duro, né? A visão do tribunal ela é sempre pró-acusação. Então, quando se busca agora
essa afirmação de uma nova jurisprudência, ou pelo menos uma definição jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, vai vir pedrada de todos os lados, eu não tenho dúvida, Mariana. Eu acho que até a partir do momento que a gente coloca que o Supremo hoje, se o julgamento fosse hoje, nas formas das decisões que a gente tem analisado, firmaria a possibilidade de se recorrer dessas decisões, eu acho que já dá uma certa estimulada para o tribunal ficar modificando essas decisões. Então, espero que não tenha nenhum desembargador aí assistindo. Mas isso é impressionante, assim, toda absolvição vai ser reformada. E o que alguns ministros dizem, como o próprio ministro Luiz Fux, o ministro Luiz Roberto Barroso, de que haveria uma coexistência pacífica e harmônica entre a absolvição por clemência e a tutela penal efetiva do direito à vida, porque numa segunda absolvição por clemência, essa decisão seria irrecorrível. Mas isso não faz sentido nenhum, é um contrassenso você dizer, vamos fazer de novo para ver se os jurados, que serão outros, não são os mesmos, têm certeza de que é para absolver por clemência mesmo. Então, assim, para mim é bem contraditório quando eles dizem, fiquem tranquilos, existe sim a absolvição por clemência no tribunal do júri, isso não está afastado, nós reconhecemos a função e a essência do tribunal, mas ela só vai acontecer se de uma segunda vez houver os jurados novamente disserem que absolvem o réu por motivos que não a ausência de materialidade ou autoria. Então, é um contrassenso imenso se permitir de segunda vez e não se permitir logo de primeira, porque é reconhecer que a importância e a existência do quesito e a constitucionalidade, a compatibilidade do quesito genérico, né, com os princípios que regem e norteiam o tribunal do júri. Por outro lado, Mariana, se você me permitir, existe, a partir do mesmo argumento, duas vertentes totalmente diferentes, que é a tal da soberania dos vereditos, ou a soberania do tribunal do júri, como se chama de forma mais ampla, né? Porque, olha, o júri é soberano, então estamos pensando na prisão logo após a condenação no tribunal do júri. Olha, o júri é soberano, mas nós podemos modificar aquela absolvição. Ou seja, o pressuposto é o mesmo e se trabalha com duas vertentes totalmente opostas a partir da mesma ideia. Isso é muito perigoso, no meu sentir. É isso que a gente vê. Assim, sempre que é uma jurisprudência mais restritiva de direitos, ela tem uma aplicabilidade imediata. Decidiu hoje à noite, terminou a sessão, 19h30, amanhã de manhã já tem despacho do juiz mandando observar essa jurisprudência restritiva. Já quando a jurisprudência é ampliadora, ampliativa de direitos, a gente não vê a mesma boa vontade, né? E essa semana teve até uma polêmica envolvendo o ministro Schietti e o Tribunal de Justiça de São Paulo, justamente por algo que a gente sabe, que todo mundo conhece, de que o tribunal, e não é só o Tribunal de São Paulo, a gente sabe que o Tribunal de São Paulo talvez mais por conta da quantidade de processos, mas os tribunais de justiça não seguem a jurisprudência do STJ. Questões relacionadas à dosimetria de pena, a regime inicial de cumprimento de pena, tudo isso chega muito no STJ. E o STJ é uma grande barreira para o STF ainda, né? Mas que também resvala no STF, porque realmente a quantidade de trabalho é imensa e desumana e muita coisa acaba passando ali batido, né? Na vala comum, como diz. Isso quando nós não ouvimos aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? E falo de testemunho próprio, o seguinte comentário no meio da sessão. Mas e o que tem que o Supremo Tribunal Federal pensa diferente? Qual o problema de a gente decidir de forma divergente? Eles não nos vinculam, mas sempre esse discurso visando exatamente ampliar regimes, agravar situação, aumentar pena. É sempre. E o Tribunal de Justiça de São Paulo é assim desde que ele existe. Então fala assim, hoje é um tribunal muito inchado, é o maior tribunal da América, não sei o quê. Há quem diga que é o maior do mundo, né? Enfim, são 16 câmaras porque tem volume para 16 câmaras. Talvez
se tivesse 50 câmaras, haveria uma distribuição de processos, também teria bastante trabalho para todo mundo. Como se houvesse mais ministros no STJ e assim por diante. Porque houve um grande inchaço de judicialização das coisas, de todas as questões. E o direito penal não ficou de fora. O direito penal também acabou contribuindo com esse inchaço, né? Mas o Tribunal de São Paulo é realmente muito duro. E eu sempre tive o Tribunal de São Paulo como exemplo dessa dureza, né? E na contramão, toda vez que a gente fazia palestras ou aulas tal, a gente falava assim, olha, o exemplo que a gente tem que seguir é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, porque eles são muito à frente do tempo e tal. Até que um dia eu fui dar uma aula no Rio Grande do Sul. E quando eu falei isso, o pessoal de lá caiu matando. Você não tem ideia do que você está falando, porque aqui são tão duros quanto. É que você conhece o desembargador tal e ele tem aquela posição. Mas o tribunal, ou seja, percorrer o Brasil, a gente percebe que acabam sendo a mesma régua em todos os tribunais de todos os estados brasileiros, né? E a gente, ao mesmo tempo que acompanhou, eu estudo, né, muito sobre jurisprudência defensiva do cabimento de habeas corpus. Então, de um lado, a gente acompanha o aumento do punitivismo, o aumento cada vez mais, a terceira maior população carcerária, perdendo só para os Estados Unidos e Rússia, e ao mesmo tempo, a gente leis, né, de medidas cautelares que não pegam, porque se antes a liberdade era a regra, hoje a medida cautelar diversa é a regra, quando, né, numa situação bem excepcional que não decreta uma prisão. Então, é uma inversão completa de valores, ao mesmo tempo que a gente tem essa dificuldade de chegar nos tribunais com os recursos e nas situações que ainda tem uma previsão legislativa como essa, né, da absolvição genérica, elas não são aceitas. Como lá no nosso webinar, né, que a gente estava discutindo, o membro do Ministério Público falou assim, teve uma situação lá que o cara era um velhinho, o crime aconteceu há 15 anos, não tinha sentido, aquilo ali já passou muito tempo, qual é a função da pena, né, de se aplicar? Tem utilidade, tem necessidade para se aplicar a pena mesmo, tendo havido o cometimento de um crime? Aí, nesse caso, ele resolveu não recorrer. Então, assim, não é a recorribilidade, não é pela vontade ou pela concordância do membro do Ministério Público, é pela soberania do júri em decidir aquela questão. Então, a gente vive um período difícil, né? O ministro Marco Aurélio sempre gosta de falar tempos difíceis, porque a gente vê esse sistema carcerário sempre aumentando, né, a população carcerária, e cada vez mais a dificuldade de se implementar, de fazer pegar, né, os entendimentos que ampliam direitos, ou de se chegar aos tribunais com o habeas corpus, com os recursos especial e extraordinário, que é assim, uma verdadeira odisseia para a gente conseguir reconhecer a admissibilidade de um recurso de natureza extraordinária. Então, fica muito sujeitos à boa vontade que sequer existe dos tribunais de justiça, ou dos tribunais regionais federais também, e isso acaba aí se retroalimentando, né? O problema do sistema penal como um todo, né? No nosso país. Verdade. Mariana, agora vamos fazer de conta que só está eu e você aqui, tá? Não tem mais ninguém aqui acompanhando essa live. Todo mundo foi descansar. Eu vou te fazer uma pergunta. Pela tua experiência no Supremo Tribunal Federal, na assessoria do Supremo Tribunal, como que funcionam essas questões polêmicas dentro do Supremo Tribunal Federal? Como que os ministros trabalham? Existem debates internos, existem discussões entre vocês, assessores? Qual o nível de contribuição que vocês dão para esses debates? Como que funciona isso? Mas é só eu e você, tá? Fica tranquila. Eu vou dizer também, já tem um ano que eu saí, então nem sei mais como é que funciona. Vai muito do perfil do ministro. Tem ministros que gostam de debater e gostam muito de convencer. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, ele gosta muito de debater, de saber, de entender, de tentar convencer.
O ministro Marco Aurélio, já ele é mais fechado. Ele não gosta que encaminhem votos dele. O voto dele é sempre um voto surpresa durante a sessão. Às vezes nem os assessores sabem qual é o teor do voto que ele vai proferir ele na hora, porque ele profere mesmo, nem pede nada, mesmo conforme o entendimento, a ciência e consciência dele. Mas vai muito do ministro. Tem um livro que eu indico, que é Os 11, que é o livro Eu do... tenho aqui, olha. É um livro excepcional para se conhecer Esse aqui. os bastidores do Supremo, assim, Sim. dos fatos que eu presenciei e que estão narrados nesse livro, não faltam em nada com a verdade, assim. Mas em julgamentos polêmicos como esse, sobre absolvição por clemência, como a da relatoria do ministro Celso de Mello, o ministro Celso tem essa, assim, até o Jota falou, o primeiro e único dos decanos, porque ele tem essa função de agregador, né, de acolher, de dar conselhos, das pessoas subirem na cobertura para pedir, para perguntar para ele o que fazer. Então, eu acredito que o ministro Celso vai tentar fazer algum debate ali de bastidor para tentar convencer. E aí eu acho que a gente, né, nesse papel, a gente exerce um papel importante quando a gente levanta essas questões. Tem diversos artigos excelentes publicados no Conjur sobre essa temática, do André Nicoliti, que é juiz lá no Rio, da própria Marcela Nardelli, no boletim também do IBADPP, que é o instituto do qual eu faço parte, o Instituto Baiano de Processo Penal. Tem muitas, está disponível na internet. Então, tem muita produção acadêmica sobre isso. Então, acho que quando o ministro Celso conseguir começar a falar sobre esse tema e até pedir, eventualmente, que seja pautado, tem sempre ali no Salão Branco, sempre rola um debate, uma discussão, e os ministros são muito respeitosos com as opiniões contrárias, e assim, um pouco também eles já sabem, né, já antecipam como é que cada um vota, pelo perfil, assim, difícil prever, não é difícil prever como é que o ministro Luiz Fux vota em determinados temas, ou o ministro Luiz Alberto Barroso. Mas eu até acho que esse tema, embora ele seja um tema de extrema relevância, ele talvez não seja um tema que atraia esses holofotes da população de uma forma geral. Não é um debate do prisão em segunda instância, é um pouco diferente. E isso, se esse debate fugir da opinião popular, vamos assim chamar, eu acho que fica melhor, mais fácil de ser discutido em termos acadêmicos, de consolidar uma posição técnica disso aqui. É diferente do que aconteceu com a prisão em segunda instância, que foi, voltou, etc. Mas existia uma força popular aí naquela história. Eu não sei, eu não consigo imaginar ninguém com faixa na rua lá. O júri absolve, mas nem sempre. O júri não é tudo isso. Eu acho que não conseguiria imaginar esse movimento, né, Mariana? Talvez as associações do Ministério Público possam fazer algum esforço nesse sentido, mas o fato realmente de não se ter um apelo popular sobre determinados temas garante, assim, ou nos dá uma esperança de que sejam analisados apenas sobre o viés técnico, né, e constitucional. Então, sempre que a gente puder só debater quais são os princípios envolvidos e o que eles significam, né, qual a interpretação que a gente pode dar deles, sem ter que pensar o que o William Bonner vai falar às 8 horas no Jornal Nacional, é melhor, facilita para a gente que é do direito, porque a gente vê um julgamento mais isento, né, mais imparcial, assim, menos emocionante, mesmo emotivo, né? Que é uma coisa que é mais do tribunal do júri. Vamos deixar, talvez, esses apelos, né, para o tribunal do júri, e não... Então, assim, se o Supremo se tornou, talvez, um grande tribunal do júri, um tribunal supremo do júri, no sentido de estar submetidos a muitas subjetividades, a muitos apelos, de não fazer essa filtragem das informações, então, que eles se coloquem no tribunal do júri ao julgar essas questões para poder assegurarem, reafirmarem a possibilidade deles terem seus convencimentos e poderem sustentar isso, independentemente de contrariar ou não a opinião pública. Então, tomara que os
se coloque no lugar do tribunal do júri ao analisar essa questão. Eu acho que sim, eu acho que sim. Como eu disse, o Tribunal do Júri, ele acaba, o Tribunal do Júri em si acaba atraindo muita mídia, muito holofote, porque as pessoas gostam. É a tragédia ao vivo, é a tragédia da vida real, né? Então, nós tivemos aquele caso em São Paulo, em Guarulhos, aliás, onde houve o televisionamento de toda uma sessão do Tribunal do Júri, né? Aquilo foi uma experiência que num primeiro momento eu achei que seria muito positiva, depois eu já revi a minha posição a respeito disso. E eu posso dizer que o povo, de uma forma geral, gosta, né, da notícia, né? E até porque, como envolve crime bárbaro, um crime com morte, né? Então acaba atraindo. Mas essas questões técnicas do Tribunal do Júri, eu particularmente nunca vi ninguém discutindo. Muito pelo contrário, as pessoas não têm ideia do que é o Tribunal do Júri, né? Tem aquela visão do tribunal americano, né? A cerquinha com 12 jurados que depois discutem, debatem para chegar a um consenso, né? O que não existe aqui no nosso sistema, né? E uma característica acadêmica que eu gosto de reafirmar sempre também é que só não é favorável ao Tribunal do Júri quem não atua no júri. Todos os grandes processualistas, e nós temos exemplos de grandes processualistas avessos ao Tribunal do Júri, à instituição do júri, né? É porque não tem uma atuação. Porque seja do lado de lá, seja do lado de cá, seja como juiz, qualquer uma das posições do Tribunal do Júri, ele tem como um mote único a defesa da instituição, a crença na instituição, a crença de que é, sim, um instrumento de fazer justiça, como dizia lá o professor Márcio Tomás Bastos, né? Enfim, já caminhando para o encerramento, que a gente tem, o Instagram fecha em 1 hora, não dá para ficar mais que isso, e nós temos mais 12 minutos. Enfim, você acha que essa questão pode ser realmente levada a plenário, a ser pautada esse ano e, quem sabe, antes da saída do ministro Celso? Pois é, assim, a gente vem agora com a presidência do ministro Luiz Fux, que é o ministro que concedeu 3 e 4 habeas corpus, respectivamente, em 2018 e 2019. Então, dentre os 13 mil impetrados, ele concedeu 3 em um ano e 4 no outro. Então, eu vejo com muita animação, tomara que, né, isso não se consolide. Mas eu não vejo, não tenho muito ânimo para essa presidência do ministro Luiz Fux. E a gente não sabe como né, o presidente que controla a pauta, a gente não sabe como virar. Mas também aqui é uma conversa de bastidor, não sei se eu ainda estava no Supremo, então não sei se eu posso falar, mas acho que eu não estava mais, não. Foi no julgamento da criminalização em relação à homoafetividade, né, os crimes de homoafetividade. Não era do interesse do ministro Toffoli pautar, por conta, né, de toda da briga que tinha com o governo, né, com o pessoal mais fundamentalista do governo, os evangélicos, etc. Então, o governo não queria que essa matéria fosse pautada e foi um pedido do ministro Celso de Mello para que fosse julgada essa questão que para ele era muito cara. E o pedido do ministro Celso é uma ordem para qualquer um. Eu acredito que o ministro Luiz Fux também, o próximo presidente, não vai deixar de atender. Então, talvez, como é uma questão muito cara, né, que o ministro Celso vem decidindo desde 2013 nesse sentido. Tem uma decisão recente dele agora, né, no HC 185068, agora de julho, antes do recesso, ele preferiu essa decisão. Então, talvez a gente, né, ligando lá no gabinete, mandando um e-mail, ministro, pede para eu pautar, vamos julgar isso da aposentadoria. Tem alguns processos que tinha que ser julgados, a gente tem que ter sessão todo dia até novembro para a gente aproveitar aí o restinho de maioria que a gente possa ter. O que vai vir depois, né, com a indicação, a gente não sabe. Dá para saber. A gente só sabe que a promessa é de que seja terrivelmente evangélico, né? É o único indicativo que nós temos do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. O professor Mauro Nassif está nos assistindo e eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para ele, professor de tantas e tantas gerações aqui em São Paulo, um dos maiores tribunos do júri brasileiro, com uma experiência de milhares de plenários de júri, professor Mauro Nassif. Mariana. Ai, que legal, muito obrigada. Eu fico muito honrada com essa audiência
de vocês. Mas, assim, desde que não seja um ministro terrivelmente lavajagista, a gente já está na vantagem. E essa chance, graças a Deus, já passou. Eu Então, também acho. eu costumo ter muita esperança. O ministro Gilmar Mendes, num webinar também recente sobre habeas corpus, também do IDP, né? Habeas corpus nos tribunais superiores, falou muito que a gente precisa mudar essa cultura inquisitiva, né? Não adianta a gente trazer de cima para baixo, né? Impor de cima para baixo entendimentos, garantias, culturas, se elas não forem internalizadas. E é o que a gente vê acontecendo. Então, o problema do inchaço dos tribunais superiores, o problema da jurisprudência defensiva de habeas corpus, de recursos extraordinários, tudo isso perpassa muito por alimentar essa cultura punitivista, né, encarceradora, que a gente conhece a seletividade do direito penal e ela não atinge igualmente a todos, não atinge igualmente todos os delitos, né? Então existem os sujeitos alvo do direito penal, existem os crimes alvo do direito penal, e eu acho que a gente tem que buscar mudar essa mentalidade. E isso, infelizmente, não se faz da noite para o dia, se faz assim com debates, com lives no Instagram. Eu acho que a pandemia foi muito boa nesse sentido, porque a gente conseguiu democratizar ainda mais pensamentos, aulas, palestras. Então, eu acho que é assim que a gente vai tentando mudar alunos, né? A gente criando essa cultura em alunos nossos do direito, para ver se a gente muda essa realidade. Eu acho que é só no que nos cabe. Mas eu sou muito esperançosa. Eu sempre penso que vai dar certo, vai ser bom. Eu também sou um eterno sonhador, né? Desde sempre eu tenho isso, que a gente deve brigar sempre pela utopia, né? Pelo aquilo que ninguém vê, que ninguém acredita, ninguém consegue enxergar. E uma hora dá certo. E já deu certo com tantos institutos do processo penal, né? Coisas que eram tidas como impossíveis nos anos 80, né? E mesmo depois da Constituição, no próprio na década no século passado, mas na década de 90, né? Alguns institutos que todo mundo torcia o nariz quando se defendia que o réu não podia ser interrogado no final da instrução. Mas como assim? Não, tem que ser o primeiro. Era uma coisa assim, era tão claro, tão nítido e tão absurdo ao mesmo tempo. E depois vem lá a reforma, né? Existia um professor no Rio de Janeiro, James Benchilac, que tem um livro de júri muito interessante, uma figura humana indescritível, que infelizmente já faleceu, né? Mas ele dizia que não bastava a Constituição nos dar as diretrizes. A Constituição é como se ela falasse em vão. Precisava que houvesse sempre uma lei ordinária, e ele usava esse termo assim, de forma até jocosa, ordinária, para mandar você confiar na Constituição, né? Então nós temos lá o sistema acusatório desde a Constituição, mas agora veio uma lei suspensa pelo ministro Fux, que grava o sistema acusatório. Nós tivemos a reforma com vários outros institutos, né, lá em 2008, né, que funcionaram assim, para nos acordar para enxergar a Constituição. E o James falava o seguinte, que ele fazia um comparativo com a figura daquele sujeito que vai no estádio de futebol, mas leva o radinho de pilha. Ou seja, não basta ele enxergar que o time dele fez o gol. Alguém precisa falar aqui no radinho, olha, seu time fez o gol. Porque se não falar, ele não comemora. Então, quando ele ouvia gol no rádio, mesmo ele vendo, aí ele comemorava o gol. E é o que acontece com o nosso sistema legislativo, né? A Constituição está aí, desde 88, nos dando tantas diretrizes importantes, mas tem que, a cada pouquinho, vir o legislador e dizer, acredite na Constituição. Quando não, agora nem o legislador. Nós precisamos que o Supremo Tribunal Federal nos fale, olha, isto é legal, isto não é legal, isto está adequado, isto não está adequado. E é o que a gente espera em mais esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que eles falem assim, olha, aquele quesito genérico, o jurado absolve o réu, é válido, vocês podem absolvê-lo. É válido e intangível, né, de modificação. Então, tomara mesmo, eu também acho que o Kelsen colocou a Constituição muito no topo da pirâmide, e isso dificultou um pouco. Vamos ter a Constituição aqui para baixo para ver se a gente consegue enxergar, né, e fazer com que ela seja cumprida. Mas também acredito que
os jurados, que o júri não vai perder sua autonomia, sua essência, seu histórico, né? E que a gente vai continuar podendo viver nesses grandes debates e ver a justiça ser feita por meio do Tribunal do Júri. Eu queria só agradecer a todos os amigos queridos que acompanharam aqui, estão mandando comentários diversos, são todos muito gentis e generosos de estarem aqui. Dentre tantas lives, né? Olha, eu vi passando os nomes aqui, a gente não consegue acompanhar, mas eu posso te falar assim, das pessoas que eu conheço, temos juízes, temos defensores públicos, advogados, professores, temos promotor de justiça, enfim, temos toda a variedade aqui do mundo jurídico nos acompanhando. Muito obrigada, foi muito legal. O que nos dá a noção da tua importância, viu, Mariana? Estão aqui para te ouvir. Eu estou aqui só pegando a sua onda aqui, como diz na Bahia, a sua ponga. Muito Querida, obrigada. A gente precisa encerrar porque tem a limitação de tempo. Aliás, o Gustavo Mascarenhas também, que é assessor, né? Pois é, o Rafael Ferreira também, Frank William também trabalhou comigo lá no gabinete, é muita gente. Familiares, minha prima, Fabiana, todo mundo. Minha mãe também deve estar aí, eu não estou vendo, mas não perde nenhuma, tem todas. Que legal, que legal. Mariana, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter participado dessa live comigo. Tá? Foi um prazer enorme. Acabando a pandemia, né? Existia um lema antes da pandemia, né? A gente vai se falando. E agora o lema atual é: depois da pandemia, a gente se encontra. Mas eu te prometo que na minha próxima ida a Brasília nos tribunais, eu vou fazer contato com você, passo no teu escritório, faço uma visita, quero conhecê-la pessoalmente também, ou pelo menos nos reencontrar, porque eu ainda continuo com aquela certeza que nós já nos encontramos em algum evento jurídico no passado. Então eu aguardo aqui, eu vou cobrar a mesa. Estou à disposição e também quando precisar, pode contar comigo. Muito obrigado, querida. Obrigado a todos que acompanharam a live aqui, que participaram com a gente aqui nesse tempo. Aqueles que assistiram ela ao longo do tempo, porque ela fica gravada, também meu muito obrigado por sempre estar aqui acompanhando o nosso trabalho, tá? Obrigado e até uma próxima, Mariana. Um beijo, tchau a todos. Tchau, tchau.